Shalom a todos que vêm assistindo meus vídeos. Hoje nós vamos falar de um assunto, né, que eu vi num grupo que fala assim: Adão e Eva, eles eram puros? Então, primeiro nós temos que entender, não, puros não, eles eram perfeitos, né? O problema de se estudar a Bíblia, né, na tradução em português e ter as confusões é justamente pelo fato, como eu venho falando nos meus vídeos, o fato de muitos não entenderem o hebraico, não entender a forma semita de escrever determinado assunto, e com essa falta de informação traz muitas complicações a respeito da Torá e da Bíblia. Mas deixa eu explicar para vocês. Sim, Adão e Eva foram criados perfeitos. Mas primeiro nós temos que saber quem é Adão, ou quem é Adão, ou quem é Rava. A palavra Adão significa humanidade. Ela não significa um homem. Por exemplo, eu sou um homem. No caso, eu, em hebraico, um homem, literalmente um homem, seria Ish, tá? Então, a palavra Adão é para indicar que toda a raça humana, tá bom? Então, quando lá em Gênesis, ou Bereshit, no verso Gênesis 1, do versículo 26 ao 27, lá está se falando que Deus criou a humanidade conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, a humanidade, ou seja, os que morreram, nós e os que ainda vão nascer. Aí, lógico, isso eu estou falando, gente, dentro do conceito judaico, não no conceito cristão. Meus vídeos sempre vão ser dentro da visão judaica, tá? Não é visão cristã. Eu estou postando esses vídeos para vocês terem uma outra visão do original. Não sou rabino, não sou moreno, não sou professor. Eu apenas estudo e compartilho com vocês o que eu venho aprendendo, ok? Só para deixar bem explicadinho. Então, voltando ao assunto, Adão significa humanidade. Então, quando a Torá fala que Hashem criou a humanidade conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, o que a Torá está nos dizendo? Está dizendo que sim, que a humanidade ela foi feita, criada perfeita. E Rava significa vida. Agora vocês vão entender. O problema é que a perfeição no contexto, no conceito judaico, no contexto de Torá, não significa o mesmo, não tem o mesmo significado de perfeição no conceito humano. Por exemplo, no conceito humano, o que é perfeição? É aquilo que não erra, mas que não erra também no conceito humano. Então, por exemplo, nós humanos somos limitados ao que nós sentimos e pensamos. Por exemplo, amar. Talvez o amor para mim tenha um significado diferente do amor para você que está vendo o vídeo, né? Tem pessoas que acham que tem como verdade o amor a sinceridade, o respeito. Já tem pessoas que o significado de amor é suportar ofensas, suportar humilhações. Então, entenderam? Então, o amor, ele varia no conceito humano, ele tem uma concepção diferente entre indivíduo e indivíduo. No conceito de Torá, isso não existe. Por isso que, no livro do Sefer Hamadá de Maimônides, o Rambam, fala que Hashem, bendito seja ele, não ama e não odeia. Quando o Sefer Hamadá quando Maimônides, né, fala que Hashem não ama e não odeia, ele está querendo dizer que Hashem, bendito seja ele, a Deus, bendito seja, não ama e não odeia como nós humanos amamos e odiamos. Então, por exemplo, quando a Torá fala assim, que criou a humanidade, Deus criou a humanidade conforme a sua imagem, conforme a semelhança,
Isso, primeiro, nos ensina que a humanidade sim foi criada perfeita e que conhecer o bem e o mal é sinônimo de perfeição conforme a Torá. Então, por exemplo, por que nós somos a semelhança de Hashem? Nós somos a única criação de Hashem que temos a consciência do que é bem e do que é mal. Por exemplo, Hashem, bendito seja ele, criou os minerais, criou o reino vegetal, animal, etc. De uma forma bem resumida. Se você está passando debaixo de um espinhadeiro e cai uma pedra, a pedra é criação de Hashem. A gravidade também é criação de Hashem. E aquela pedra cai na sua cabeça e te mata, por exemplo, você não pode culpar a pedra. Por quê? Porque a pedra, ela foi feita para quê? É uma massa que ela foi criada para obedecer à gravidade e para formar, né, outros minerais, etc., chão, etc. Então, pelo fato de você entender que a pedra não tem consciência, você não acusa a pedra, porque a pedra não tem consciência que, se caísse naquele momento, poderia tirar a vida de uma pessoa. Já o homem, não. O homem tem essa consciência. E pelo fato de nós termos essa consciência, nós somos perfeitos. Então, no conceito humano, conhecer o mal é ruim, mas no conceito de Torá é perfeição. Agora, isso não quer dizer que nós devemos praticar o mal. A Torá apenas nos diz que nós temos o poder de conhecer o mal e até de praticá-lo. Porém, é errado nós, como criações seres humanos, praticar o mal. Por isso que, para vocês entenderem, lá em Gênesis, ou Bereshit, Gênesis 8, versículo 21, o Senhor fala assim que o homem, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Lógico que isso também está conectado com a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas isso não quer dizer que nós somos imperfeitos. Tá? O mesmo que nós podemos fazer o mal, nós também podemos fazer o bem. Mesmo se nós praticarmos algo de ruim, nós podemos fazer com aquela prática através do arrependimento, transformar aquilo ruim em algo bom. Então, gente, o problema é que, com todo respeito, os nossos amigos cristãos, o próprio cristianismo, ele enxerga toda a Bíblia de uma forma humana. Até o próprio cristianismo, ele tem como seu Deus, ele tem como seu, entre aspas, Salvador, um ser humano. E como ser humano, somos limitados de entender certo tipo de coisa. Então, por isso que no cristianismo, quando não há resposta para uma pergunta, fala, você tem que crer sem ver, crer pela fé, e no dia do juízo final, tudo vai ser revelado. Mas não é por isso, é porque realmente não tem resposta. O cristianismo, com a visão cristã, não tem resposta. Mas, mesmo cristão, se ele começar a entender como é que a Torá foi escrita por Moisés, e por quê, e a forma que foi escrita, mesmo o cristão consegue compreender as linguagens da Torá do Antigo Testamento e vão entender de vez o que significa serpente, o que significa Deus se arrependeu. O problema é que quando você vê algo divino com sentimentos humanos, pensamentos humanos e limitado os nossos sentidos humanos, sempre vai dar erro. Então, sim, o ser humano, a humanidade, ou Adão e Eva, foi criado perfeitos, e mesmo que nós pecamos, nós ainda nos mantemos perfeitos. Por quê? Porque até quando você tiver vida, ou seja, até quando você tiver tempo de se arrepender, você ainda tem perfeição dentro de você. Você só deixa de ser imperfeito quando você vai até a sua morte sem corrigir seus pecados, sua desobediência. Aí sim, você se conecta com o mal, você se conecta com a imperfeição, então você se transforma a própria perfeição. Aí, logicamente, vem as consequências. Mas, de essência,
Todo ser humano, ele é perfeito. Todo ser humano, por mais bandido que seja, se ele se arrepender, ele alcança o perdão de Hashem. Por mais mal que ele seja, se ele decidir mudar, ele alcança sim o perdão de Hashem. Não importa o tamanho do seu pecado, se você se arrepender, você alcança o perdão de Hashem. Agradeço. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, dê um joinha e até o próximo vídeo. Baruch Hashem.